Começando agora mais um programa Top ZN. Gente, hoje num ambiente muito gostoso, Bar do Luiz. Quem que não conhece aqui na Zona Norte, todo mundo sabe muito bem do que eu tô falando. Só que hoje, com a presença aqui da Dona Idalina e do seu Luiz, os dois fundadores aqui dessa história toda. São muitos anos, né, Dona Idalina? Conta pra gente como que começou tudo isso. Era uma mercearia e depois, em 1970, virou para bar, né? Foi fazendo uma batida, cozinhando os ovos, batata. Daí foi aumentando até isso aqui agora. Aumentando, mas aumentou mesmo. Hoje eles têm 3 unidades, estão abrindo mais uma. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês aonde. Mas por que deixou de ser uma mercearia e virou um bar? O seu Luiz estava me contando nos bastidores aqui. Fala pra gente essa história. Foi o motivo, foi a chegada dos supermercados, foram atropelando a gente. Nós vendíamos na caderneta, não é que tinha antigamente, e eles a dinheiro, então a gente não tinha mais condição para concorrer, viramos para bar de uma vez só. Tá vendo só? Tiveram que virar para bar, mas eles não sabiam o sucesso que ia fazer. Hoje o Bar do Luiz, eu estava aqui impressionada, gente, porque eles têm um cenário maravilhoso. Você entra aqui, com certeza você vai sair sem saber tudo que tem de decoração. É um ambiente lindo, muito descontraído para você vir fazer sua festa aqui, você vai amar. Mas eu nem sabia que eles organizaram as maiores festas de boteco, com Arlindo Cruz, muitas atrações, esportistas renomados que vieram e participaram, e tudo com o melhor da comida, o melhor da bebida à vontade. Como começou essa história de show, Dona Idalina? Agora o Eduardo, né? O filho que começou a fazer aos pouquinhos, né? Daí foi aumentando o Moinho Santo Antônio, a Casa das Caldeiras, depois o Anhambi. Agora não tem mais. Agora não tem mais tamanho, porque é o seguinte, ó, fizeram o último no Anhambi. E agora estão aí com alguns projetos para, quem sabe, retomar esse grande evento. Mas vocês vão ver nas imagens que eu vou passar aí para vocês. Tem muita coisa boa, tá? Eles já fizeram muitos shows, muitos acontecimentos. Mas as casas, seu Luiz, para quem tá assistindo lá em casa, fala assim, mas eu não conheço o Bar do Luiz ainda, é tão famoso assim, e eu nunca participei. Conta pro pessoal lá em casa quais são os dias de mais movimento, o que vocês têm de atrações aqui. Aqui o movimento forte já começa quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é um pouco mais fraco. E vem gente de todo lado, o pessoal gosta, muitos amigos da gente, outros que se tornam amigos, é um ambiente muito gostoso. Sabe por que são só amigos? Porque eles estão aqui como um casal mais antigo da região. Para vocês terem uma ideia, o Pão de Açúcar, que abriu aqui na Augusto Tolly, convidou os dois para cortar a fita. Isso mesmo, uma homenagem a esse casal lindo que está aqui há tanto tempo. Foi isso mesmo? Foi sim. É uma delícia, né? Com certeza, né? Realmente tem muita história para contar, porque eles cresceram aqui. Seu Luiz estava me contando que ele nunca saiu do bairro, não é isso? Para morar nunca. Eu nasci aqui, estou aqui até agora. Eu gosto daqui, minhas raízes estão todas aqui. Tanto gosta que resolveu ficar fazendo um grande empreendimento, tá? Bar do Luiz, para quem não conhece, tem as melhores opções de petisco, cerveja geladíssima, e você pode inclusive vir fazer sua festa aqui. Olha esse mesão. Esse mesão, gente, que você está vendo aí na imagem, é porque eles querem que você traga a sua família e que todos estejam juntos e que todos confraternizem juntos, não é isso, Dona Idalina? É muito bom, fica muito bonito. Fica muito bonito, eles têm imagens disso aqui. Mas eu, que não sou boba nem nada, tenho que experimentar essas coisas boas que eles têm aqui. Eu ouvi dizer que esse bolinho de carne é o que mais faz sucesso aqui, é mesmo? O que mais vende é esse bolinho de carne, mas tem muitas coisas mais, mas o bolinho aqui nos acompanha desde o começo. Já era feito pela minha mãe, passou para minha mulher, agora já passou para minhas netas, então vai de família, vai caminhando. Família. Então vamos lá, vamos experimentar se é bom mesmo, igual todo mundo tá falando, tá? E vai acompanhar com aquele vinagrete. Tá quente? Já esfriou.
Cuidado com a pimenta, né? Eduardo põe muita pimenta. Depois o Rafa faz uma edição. Maravilhoso. Só que tem mais dois aqui que faz muito sucesso. O brasileirinho, quais são os ingredientes? O brasileirinho é uma massa de mandioquinha e é recheado com as pertences da feijoada, tem até a couve. Daí faz o bolinho e empanado. Imagina se isso é bom, gente. E o rabo de touro é uma massa de polenta e vai uma rabada, né, refogada. Muito bom. Gente, uma delícia mais do que a outra, realmente um lugar fantástico, um ambiente muito descontraído para você trazer sua família para cá. Vale muito a pena você confraternizar com as pessoas que você ama nesse ambiente que foi fundado, sabe por quem? Por duas pessoas de verdade, tá? O casal mais antigo aqui do bairro, duas pessoas lindas, a família deles que trabalha aqui hoje ainda e eles geram muitos negócios para nossa região. A Zona Norte tem que valorizar cada dia mais as coisas diferentes que a gente tem aqui. E essas pessoas que trabalham aqui, que são muitas famílias que são sustentadas pelo bar do Luiz Fernandes. Só que se você ainda não sabe por que faz tanto sucesso e por que eu tô falando tão bem assim, corre pra cá e vem experimentar, tá bom? A gente espera por você. Até mais! Esse vídeo também vem como pedido de uma inscrita aqui do canal. Quem pediu foi a Lívia Galvão. Ela pediu para falar um pouquinho do uso do if. E o if é essa ideia de uma condição. O if em inglês quer dizer o se. Então, se uma coisa acontecer, outra coisa vai acontecer. Ou se uma coisa não acontecer, outra coisa não vai acontecer. Então a gente usa esse if muito nessas frases de conditionals, que é uma condição para uma coisa acontecer. Hoje a gente vai falar de duas conditionals bem usuais. Na verdade, no inglês a gente tem 4 tipos, mas hoje a gente vai falar nos 2 mais comuns que a gente usa. O primeiro é o first conditional, a primeira condicional, que fala de uma causa e consequência. Então, se alguma coisa acontecer hoje, que é a causa, eu vou ter uma consequência no futuro. Então, o que eu vou usar? Se a causa é no presente, eu vou usar o simple present. Então, é if mais simple present. Na outra frase da consequência, eu vou usar o will, o futuro com o will. Essas duas frases funcionam tanto na afirmativa quanto na negativa. Até na pergunta dá pra fazer. Então vamos pensar assim. Se eu estudar, eu vou passar no teste. If I study, I will pass. If I study, I will pass. Study no presente, will pass no futuro. Eu também posso trocar a ordem. Desde que eu mantenha o if com o presente, eu consigo trocar a ordem na hora que eu vou escrever ou falar. Então imagina a primeira consequência. I won't travel. I won't travel, então eu não vou viajar. Se... Quando que a gente pode não viajar? Se chover? Então, I won't travel if it rains. If it rains. I won't travel if it rains. Ok? Não vou viajar se chover. Então, essa é uma clássica situação de first conditional. A gente fala isso bastante como causa e consequência. E diferente da first conditional, a second conditional fala de coisas menos claras, menos possíveis. Então, quando eu quero falar de uma coisa no presente que é impossível, eu uso a second conditional usando o verbo do passado. Então, eu tô falando no presente, mas eu tô usando um verbo no passado. Como assim? Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o ano todo. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o ano. Então, eu tenho $1 milhão? Não. E é verdade, infelizmente não. Eu viajo o ano todo? Não. Então, para situações que são irreais e diferentes do que a gente tem na verdade no presente, eu uso o passado junto com o if, que é o simple past. E na segunda frase eu uso would,
que a gente já viu aqui no canal e ele aparece bastante. Então, como que vai ficar essa frase do $1 milhão? If I had $1 million, I would travel all year long. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o ano todo. Então esse had $1 million está no passado, mas falando do presente, só que é um presente impossível, imaginário. E o would travel é o would mais o verbo no infinitivo. E eu também posso falar o oposto. I would travel, né, invertido. I would travel if I had $1 million. Quando a gente usa essa second condition, como a gente está imaginando sobre como seria diferente, se as coisas fossem diferentes, isso aparece muito em música. Então a gente, de cara assim, eu consigo pensar em duas, uma que é clássica da Beyoncé, If I Were a Boy, que nada mais é do que se eu fosse um menino. Então se eu fosse, ela não é menino, certo? Então, obviamente. Então, se ela fosse um menino, como que ela iria agir? Então, ela passa a música inteira sofrendo. Se eu fosse um menino, eu faria isso com as minhas minas e seria assim com elas, blá, 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 blá. Então, ela meio que imagina. E a música é engraçado, que tem um outro porém da second condition, que ela fala If I were a boy. E normalmente a gente usa o was com o I, né? I was very happy in the past. Mas nas conditionals tá super ok e é até mais comum a gente colocar o were com todo mundo junto com if. Então, como assim? If I were you, se eu fosse você. If he were married, se ele fosse casado. Então, aí a gente continua completando com o would, mas o were aparece bastante nessa situação. Outra música também que eu pensei só de lembrar da second conditional é aquela música do Bruno Mars, If I Was Your Man, or When I Was Your Man, né? Então, se eu fosse o seu homem, se eu fosse o seu cara, eu iria fazer tal coisa, mas eu não sou mais, porque a gente não tá junto. Então, essas duas músicas e mais um monte, só você procurar aí, vai usar bastante essa second conditional. Espero que tenha ajudado bastante a Lívia, que pediu o vídeo aqui no canal. Lívia, deixe seu recado aqui. Deixe seu recado também, se vocês quiserem vídeos com pedidos importantes para vocês. Deixe o like aqui no vídeo, né, para dizer que vocês gostaram desse assunto. And bye! Expression of the day. E a expression of the day de hoje, já que a gente falou de conditionals, usa um pouquinho da second conditional e quer dizer assim, sabe aquela coisa que você ouve muito? Ou aquela coisa que acontece muito na sua vida, repetitivamente? Você pode usar a expressão If I had a nickel for... Então, se eu tivesse 5 centavos cada vez que eu ouvisse uma dúvida sobre o verbo to be, eu estaria milionária. Então a gente pode usar esse, se eu tivesse 5 centavos para cada situação que acontece tal coisa, eu seria milionário, para tudo que você ouve muito. Então, se eu tivesse 5 centavos, se eu ganhasse 5 centavos cada vez que eu peço pro meu filho pegar as roupas sujas, eu seria milionário. Então a gente usa esse If I had a nickel for. Nickel é uma moedinha de 5 centavos americana, né, de dólar, 5 centavos de dólar. Então, se eu tivesse 5 centavos cada vez que... If I had a nickel for every time I complain about my boss. 3 pontinhos. Se eu tivesse 5 centavos para cada vez que eu reclamo do meu chefe... Espero que você consiga usar, espero que tenha sido útil. Pode usar esse If I had a nickel, é um tipo de uso da second conditional. And bye! Olá, estamos hoje no quadro Mercado Imobiliário com nada mais, nada menos que Walter Monassi. Walter Monassi, além de tudo, meu amigo, literalmente posso falar meu amigo, e mais, meu advogado. Walter Monassi, para quem não sabe, tem só de Peralta mais de 30 anos, é isso? O que é Peralta? O que você fazia no Peralta? O Grupo Peralta é um grupo de empresas que atua, tem como carro-chefe uma rede de supermercados. Eles já tiveram a rede Peralta de supermercados aqui na capital, nas cidades
próximas e no litoral, começou no litoral. Eles têm shopping centers, fazendas, distribuidora de veículos, e lá eu cuidava da parte civil, do jurídico contencioso. Mais precisamente, indenização. Você me contou certas histórias que eu não acreditei. Tá? Eu trabalhava muito com responsabilidade civil, que são as ações de indenização, e na parte imobiliária também com ações que envolvem revisões de contratos, as ações revisionais, renovatórias. E lá nós atuávamos como advogados do locador e muitas vezes do locatário. Quando a gente fala em indenização, eu converso muito com o Walter, como eu falei, é meu amigo. Indenização é desde um tombo que a pessoa toma no supermercado, até às vezes uma mercadoria com 2 preços diferentes, vencido. O Walter me contava certas histórias, com certeza merece um quadro, mas não é para hoje, não é para hora. Em relação aos julgadores, como é que os julgadores veem esse setor indenização? Como funciona a indenização? Como que é a cabeça hoje? O julgador conhece bem o jeitinho brasileiro? Então, os tribunais, juízes em geral, e principalmente os tribunais, estão muito atentos atualmente com as ações de indenização por danos morais. Aliás, já há alguns anos eles vêm tendo cautela, né, e tentando coibir o que eles mesmos passaram a denominar de banalização do dano moral. Né? O dano moral, infelizmente, ele se proliferou de uma forma, ele veio para o ordenamento jurídico de forma expressa, né, para o ordenamento jurídico brasileiro, com a Constituição Federal de 88. Embora o Código Civil de 1916 já contivesse a previsão da reparação do dano, mas era genérico. Bom, 30 anos depois de Peralta, você resolve fazer uma carreira solo e monta Monassa Advogados. Tá? O que te levou a uma decisão dessa? Eu sei que tua mãe também foi juíza do trabalho, teu pai também é advogado, estou certo nisso ou estou errado? Está certo. Meu pai sempre advogou na área trabalhista, como advogado de empresas, né, na área trabalhista. A minha mãe é juíza de carreira, ela se aposentou há uns 3 anos atrás como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, aqui em São Paulo. Mas eu sempre atuei, desde a época de estágio, na área civil. Eu atuei muito pouco na área trabalhista, né? E a minha carreira foi na Peralta, né? Como diz a minha mãe, não no grupo Peralta, mas na família Peralta, né? E eu advogo para eles há 32 anos. 28 como funcionário, desde a época de estagiário. Em 2013 eu achei que era hora de desenvolver uma carreira solo. Né? E é engraçado, Walter, tem um monte de coincidências. A data da inauguração da Mirante, setembro de 85. Ele começou na Peralta. Aí eu lancei a minha agência, Mirante, Jardim São Bento, em frente ao escritório dele há 4 anos atrás. É engraçado, a gente tem um monte de coincidências que a gente nem esperava, assim é a vida. E tem mais uma, eu nasci na Conselheiro Moreira de Barros, exatamente nessa linha, nesta quadra, numa linha reta daqui. Como que eu falo? Pela primeira quadra. Curiosidade, vamos lá. Mais um detalhe, você atua muito em rede social. Eu vejo que você é um advogado, eu falo que apesar da nossa idade, a gente atua muito em rede social. E é engraçado, gratuitamente, você conseguiu ser, entre aspas, o advogado dos corretores da Zona Norte. Todo mundo conhece Walter Monassi, todo mundo, inclusive tem hora que você é muito mais do que um advogado, você faz as duas partes, desde uma briga entre corretora e imobiliária, eu vejo que você faz às vezes até um temporizador. Como é que você conseguiu conquistar esse cargo? Pelas amizades, né? Aqui, inclusive da própria Mirante, o pessoal todo da Mirante, as festas, as confraternizações, nós começamos a conhecer o pessoal e a rede social você vai adicionando, né? E até por uma ideia sua, né, há 4 anos atrás, né, de eu me especializar nesta área, né? De comissões, de problemas nas relações jurídicas entre o corretor e os proprietários de imóveis, os adquirentes, os locatários, os locadores. Né? Outra coisa que é engraçado, o Walter mantém dentro do Facebook, um grupo, vamos chamar assim, que ele disponibiliza os imóveis da família e imóveis, na verdade, de clientes dele.
E é engraçado, os corretores ainda vão nesse grupo para pegar informações e pegar indicações. Muito legal essa tua iniciativa, e diga-se passagem, sem querer metade, sem querer nada, pura e simplesmente tentando atender o cliente dele e tentando favorecer os corretores. Muito legal isso também, Walter. Exatamente. Uma coisinha mais, Walter, nosso tempo está acabando. Direito imobiliário, você é bastante forte. Que tipo de ação você atua mais no dia a dia? Então, desde a época, né, da Peralta também, eu faço muito ação revisional de aluguel e ação renovatória, né? E que na verdade não tem muito a ver uma com a outra, né? A revisional ela cabe a cada 3 anos do início do contrato, da renovação ou do último acordo, né, havido entre locador e locatário, e ela pode ser proposta tanto pelo inquilino, que em determinadas situações vê que seu aluguel ficou muito alto, talvez por retração do mercado, quanto pelo locador, pelo proprietário, que também pode entender, isso era muito mais comum no passado do que atualmente, do aluguel estar baixo. E a renovatória, ela cabe para o locatário que tem contrato de 5 anos, ou cujos prazos somem 5 anos, e ela impõe ao locador uma renovação compulsória, uma renovação judicial do contrato de locação por novo prazo, que geralmente é de 5 anos. Walter, só tenho que te agradecer, infelizmente nosso quadro é muito curto. Se você quiser deixar para os nossos amigos que estão nos assistindo, existe algum telefone para contato, tem algum e-mail de contato? O que você nos falar agora, depois a gente coloca embaixo no ar. Tem algum telefone, algum e-mail? O telefone é 3221-7364 ou 3223-8509. O e-mail é contato@monaciadvogados.com.br. Agradecer o convite, né? Para nós é uma honra, pode ter certeza. Eu sou seu fã. Lembrando, falando em imóveis na Zona Norte, comprar, vender, alugar ou administrar, Mirante. 4 agências, Santana, Cantareira, Serra da Cantareira e Jardim São Bento. Veja nosso site www.mirante.com.br, mais de 22 mil imóveis à venda. Fotos, vídeos e trabalho de drones. Fica agora com mais uma exibição nossa de um drone filmado. Até a próxima e obrigado. Olá, eu sou Marcelo Ferro do Empório do Sete e, como prometido, um programa totalmente diferente para o mês de julho. Convidados super especiais que vou apresentar agora. Fábio Guerra, chefe de cozinha, proprietário da Finger Food, produtos maravilhosos que a gente vende aqui no Empório. Marcelo Marrom, comediante, músico, enchilagem e faz imposto de renda. Isso aí. E o Rodrigo da Tarrá, que vocês já conheceram no programa anterior, da importadora Tarrá. Pessoal, a proposta hoje aqui é bem leve.
Temos aqui os 3 vinhos que nos propomos a degustar e vou contar com a companhia deles para a gente passar as impressões sobre essa experiência. Rodrigão, vamos começar já com algum vinho? Vamos começar com o Carminar? Vamos começar com o Carminar. Enquanto a gente vai degustando, eu quero saber um pouquinho mais de cada um. Vou começar com o Fábio. Fábio, eu sei que você trabalhou na França, você trabalhou nos Estados Unidos, veio para cá e montou a Finger Food. Todos têm uma pegadinha mais francesa, não tem? Isso. A gente tenta trazer para os nossos produtos esse lado mais francês, uma comida um pouquinho mais delicada. Nossos produtos normalmente são degustados com uma bocada só. A leveza dos produtos é muito importante, principalmente para degustar um bom vinho, né? E aqui no Empório do Sete a gente tem 3 produtos antigos, né? Que é o Croque Messier, a caixinha dos filos, e agora nós estamos entrando também com os nossos mini hamburguinhos aqui. Mini hamburguinho foi lançamento agora. Agora, a gente está lançando. Começou a semana retrasada, a gente deu exclusividade aqui para vocês. Agora que a gente está começando no varejo. Teus outros produtos, eu sei, eu vou fazer propaganda do concorrente, mas não tem problema. Você incluiu, inclusive está no Santa Luzia, é isso? Isso. As pessoas não precisam de Santa Luzia comprar, eles podem comprar aqui na comprar Zona aqui Norte também, mesmo. Isso, na Zona Norte é só o Empório do Sete que trabalha. Quantos sabores o hamburguinho? O hamburguinho a gente tem 3 sabores, tem o barbecue, tem o frango, é um frango com ervas, limão, um pãozinho de tomate bem gostoso. E tem o tradicional, que é o sanduichinho, um hamburguinho tradicional, feito com 100% de carne de fraldinha, um molho especial também. São os produtos aí que nós estamos apostando que todo mundo vai gostar. Muito bem. Tudo numa bocadinha só também, em média 20 gramas cada hamburguinho. Então é um produto bem delicado. E a Finger Food tem quanto tempo? A Finger Food já tem 12 anos de mercado. 12? 12 anos. Então, quer dizer, é um conceito que logo que saiu, você acompanhou o mundo nisso, a globalização nisso aqui no Brasil? Tanto que quando a gente começou, a marca Finger Food não era uma marca que não era registrada, a gente acabou registrando a marca como nossa. Então, a Finger Food hoje é a marca registrada nossa. Muito bem. Vamos para o Carminar aqui? Vamos lá. Eu já provei, já. Você já tomou? Você Eu não tô perde pedindo tempo, mais, hein? já tô quase pedindo mais já. Madeira, Rodrigo? Passar 8 meses de barrica, carvalho americano. É um vinho extremamente gastronômico também. Ele vai muito bem com carnes, de modo geral. Você falou da fraldinha. Da fraldinha, é isso. A fraldinha ele vai muito bem também. E é um vinho que também pode acompanhar muito bem com seus petiscos. Olha, é um vinho gastronômico sim. A madeira, frutas maduras. Mas é um vinhozinho que dá para beber, abrir a garrafinha e beber sem... Tranquilamente, muito leve, né? muito redondinho, né? Os taninos estão bem equilibrados. Agora uma pergunta para nós todos aqui. Quando vocês tomam vinho, necessariamente vocês comem? Eu não. Não? Não necessariamente. Mas eu tô sempre com alguma coisa ali. Gosto de abrir vinho para fazer uma massinha. Enquanto tá ficando pronto, eu tô bebericando ali. Isso eu gosto. Mas não tenho compromisso com a comida não, cara. Compromisso com o vinho. Na Europa você deve conhecer mais do que eu. O vinho ele faz parte da refeição, né? Com certeza. Eu considero o vinho quase um alimento, entendeu? Para mim é um alimento. Não considero não, para mim é um alimento. E eles têm esse conceito de harmonização. Sim. Mas eu vou perguntar. E na Europa existe o beber por beber ou é sempre acompanhado de alguma coisa? Dá para generalizar isso? Eu acho que eles gostam sempre de harmonizar com algum tipo de alimento, o vinho. Normalmente assim. A não ser que você passe num lugar para tomar fazer um aperitivo antes de uma refeição, falar vamos tomar uma taça de vinho, isso antes da refeição. E aí na refeição de repente até já muda o tipo de vinho que você vai consumir. O que vocês acharam? Eu achei maravilhoso. Eu também gostei muito. O tipo de vinho que eu gosto. Eu encho o saco aqui, né? Porque eu não gosto muito de vinho frutado. Esse vinho eu não percebi muita fruta nele, eu percebi uma madeira mesmo. Pra mim chegou bastante madeira, o tanino bem redondinho. Ah, não tá? Tá muito redondo. É um vinho, eu falei tudo isso porque é um vinho que eu tomaria por tomar. E aqui no Brasil, isso que o Marrom falou é verdade. É um mercado ainda emergente, é um mercado que está crescendo. As pessoas estão pegando o hábito de beber vinho.
Então, o abrir o vinho, como a gente toma um chopp num barzinho, é uma coisa que está acontecendo bastante. Inclusive aqui no Empório. Vamos dar uma matadinha nessa taça. Isso. Nós vamos passar para o próximo. Coisa linda esse vinho. Não é? Delícia, hein? Delícia. Que é o Monte da Ravasqueira Reserva, é isso, Rodrigo? Exatamente. Agora nós vamos entrar no velho mundo dos vinhos, né? E no caso é um português, Monte da Ravasqueira. Vamos embora. No caso desse daqui, especificamente, ele passa 12 meses em barrica de carvalho francês e ele fica 12 meses em garrafa para finalizar o estágio dele. Enquanto isso, eu pergunto pro Marcelo Marrom. Calma aí. Esse carvalho aqui é francês? Francês. O outro que você tomou era americano. Velho, mas não é mesmo, calma aí. Só pelo cheiro... Não, é francês. Esse carvalho aqui é francês. E a minha pergunta vai para você. O Marrom é um cliente e amigo da casa. Quando surgiu tua paixão por vinho? Quando é que você descobriu o vinho? Rapaz, eu descobri o vinho há muito tempo atrás. Eu morava no Rio ainda. Meus amigos todos cervejeiros. Vendia vinho em Macaé? Vendia vinho em Macaé, Tá pensando o quê? E aí eu comecei a tomar vinho já, desde cedo, assim. Sempre foi minha bebida, assim. Agora, a coisa de querer conhecer um pouco mais, de ficar mais exigente e tal, é lógico que isso depende do teu poder aquisitivo, né? Que você vai ficando mais velho, vai ficando mais estável na vida, você vai querendo coisas melhores. E aí vem o fascínio pelo estudo mesmo, de querer saber o que você está bebendo, por que você gostou desse, não daquele, e descobrir que linguagem é essa. Por exemplo, tanino, uma palavra que todo mundo fala, aí você fala, mas o que é o tanino? Então até você perceber o que é, o que vale a pena, o que não vale. O detalhe, por exemplo, eu que sou apaixonado por vinho, que é amadeirado, que tenha carvalho, para mim faz toda a diferença uma informação como essa, entendeu? Embora eu tenha brincado aqui, mas essa curiosidade faz toda a diferença, embora eu não esteja a nível de perceber se a barrica é da França ou da esquina aqui de Santana. O pessoal diz que a barrica francesa, ela traz mais frutas, não é isso? Traz um toque de café tostado. A americana já é mais baunilha, aquela coisa mais adocicada, mais perfume. E você tem um vinho que você já elege como preferido ou não? Ah, cara, eu tenho vários vinhos assim. Por exemplo, o Casa Silva é um vinho que eu tenho bebido bastante, assim. Eu gosto de beber o Casa Silva, porque o custo-benefício é bom para quem bebe todo dia como eu. Todo dia estou abrindo uma garrafinha, não dá para ficar abrindo também garrafa de... Isso é uma realidade. Isso é uma realidade do brasileiro. Que inclusive o Fábio já me trouxe isso. Ele já me chamou a atenção uma vez pelo seguinte. O Los Haroldos, por exemplo, é um vinho que dá para... É o que ele falou, eu tomo grandes vinhos, mas não dá para tomar grande vinho todo dia. Ele falou, então uma coisa que me chama a atenção são os vinhos de bom custo-benefício para o dia a dia. É, lógico. E puxando sardinha para o nosso lado, é o que a gente tenta fazer aqui. O Marrom é nosso cliente, como eu falei. Essa coisa mais personalizada para tentar achar novidades, novas experiências. Para achar uma experiência parecida, né? Porque a experiência não se repete, mesmo que seja o mesmo vinho. Não sei se eu estou falando besteira, mas você pode abrir esse vinho hoje, amanhã é uma outra experiência, que você está no outro astral, você está em outro lugar com outras pessoas. Então a experiência não se repete. Mas se você puder ter um custo-benefício, entendeu? Por exemplo, você sabe que eu tenho na minha adega vinhos que, inclusive, eu já ganhei vinhos seus caros. Toma de presente, agora estou na casa nova, toma lá para tua casa. Me deu vinho caro, minha mulher veio aqui para me presentear, esse dia comprou um vinho de 300 e pouco já. Tá lá na adega, a gente fica esperando um momento especial. Eu sei o que aquele vinho vai me proporcionar como experiência no paladar. Se eu puder encontrar coisas parecidas com um preço menor para abrir no dia a dia e guardar aquele para momentos especiais, é lógico que eu vou fazer isso, porque é questão de sobrevivência. Isso é importante para quem bebe todo dia. Exatamente. Quem bebe todo dia precisa ter um vinho de custo-benefício legal. Exatamente. Você sabe qual que é nosso objetivo aqui? E esse é um dos motivos do programa, inclusive. Beber todo dia, e eu gostaria que as pessoas, eu como loja, gostaria que as pessoas bebessem todo dia com qualidade. Então qual é o nosso trabalho aqui como Empório? É tentar achar os melhores custos-benefícios. Eu sei que hoje em dia o nosso mercado
o nosso mercado compete com lojas virtuais, com internet. Eu já tive experiências e de cada 2, 3 que você recebe, não é todos que eu gosto. Às vezes não é nenhum que eu gosto. Então eu tenho esse trabalho mais personalizado. Pessoal, nós temos ainda uma estrela, que é o Brunello de Montalcino para abrir. Eu vou pedir um minutinho para vocês, nós vamos para os comerciais e já a gente volta. Pô, que lindo. Posso chamar os comerciais? Então, Chama os comerciais. Nossos comerciais, por favor, vai! Saúde! Saúde! Salute! Se você procura um ambiente rústico, familiar, com o melhor buffet da nossa região, você tem que conhecer o restaurante Ovelhão. Na Serra da Cantareira, Estrada Santo Inês, 3000. Tati por Tati Ribeiro, uma loja com atendimento personalizado e peças exclusivas toda semana. Conheça e deixe a moda te surpreender. Tati por Tati Ribeiro, na Vila Sabrina. Paneteria ZN,
praticidade para suas noites e seus dias. Buffet diários com opções entre pratos frios e quentes. Oferecem sopas durante toda a madrugada, além de opções para o jantar, como carne, frango, peixe, massa, calzone, quichê e salgados. Venha conferir Paneteria ZN. Voltamos. Vamos para o Brunello de Montalcino agora. Rapaz, o negócio tá ficando bom, hein? E outra coisa, Fabinho, puxa um pouquinho, tá muito bonito isso aí pra deixar aí. Antes de começar o Brunello, eu queria fazer uma pergunta pro nosso sommelier. Vamos lá, qual é a tua pergunta? Eu tenho uma festa na minha casa e eu tenho 3 vinhos, um vinho de 100, um vinho de 200 e um vinho de 300 reais. Qual que a gente abre primeiro? O mais simples ou a gente começa com um vinho mais complexo, um vinho um pouquinho mais caro? Marrom, qual é a sua opinião? Então, eu vou na contramão do sistema, abrindo sempre o melhor vinho primeiro. Porque eu acho que você depois da terceira, quarta garrafa que você está servindo, você perde um pouco das propriedades, do poder de degustação. E aí eu vou usar um argumento que eu já sei que ele... Você abriria qual primeiro só para usar meu argumento depois? Eu começaria com branco. Não, um branco, mas... Propõe uma evolução. Que diz respeito à qualidade, você propõe a evolução, né? Exatamente. Não, na verdade, eu vou na sua linha, que um pouquinho diferente. Eu serviria o mesmo vinho do começo ao fim. Eu não trocaria a marca do vinho. Então, vamos dizer, até para não criar essa coisa, esse é mais barato, esse é o mais caro. Ok, então vamos botar em contextos diferentes, ok? Nós sentamos para beber vinho apenas e nós estamos, por exemplo, numa reunião em casa ou num jantar em casa. Eu, por exemplo, discordo. Se você toma o melhor primeiro, ou o mais caro, ou o mais forte, eu sou a favor da evolução. Se eu levo você para minha casa, eu vou começar com um branco ou com um rosé, vou depois partir para um vinho talvez sem madeira. O Otagnon, por exemplo, Vendimia, que ele tem, é um vinho um espanhol sem madeira maravilhoso. Eu vou preparando o pH, eu vou preparando a evolução, para no final vir com a grande estrela. Então, mas no final, quando vier a grande estrela, talvez as pessoas não percebam mais o valor dessa grande estrela. E olha onde que eu me baseio. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Alguém sabe qual foi? Sim, transformado em vinho. E qual foi o comentário do mestre na festa? Você sabe qual foi? Geralmente o pessoal serve o melhor vinho primeiro. Mestre, geralmente se vocês servem, a pessoa serve primeiro o vinho bom, para depois servir um vinho ruim quando todos já não percebem, quando todos já estão meio que bêbados, né? E aquele foi considerado o melhor vinho da noite. Então causou uma estranheza. Então você vê que desde os tempos de Jesus, a coisa era como eu estou falando que tem que ser. Então quando eu for na tua casa, me sirva vinho os melhores primeiro. Desde o tempo de Jesus, entendeu? já agradou o fato de servir o melhor por último, você viu? O pessoal ficou até espantado. Ficou até espantado, mas causou um espanto. Tanto que não era prática, entendeu? Eu adorei o assunto, inclusive. Causou espanto. Eu parto que para você valorizar porque é o seguinte, se eu tomar um grande vinho e depois eu tomar um inferior, vamos dizer assim, se eu tomar um barricado e tomar um sem barrica depois... Não, mas a grande questão é o seguinte, aí ele tem razão numa coisa.
quando você troca o vinho, eu troco muito a marca do vinho quando eu sirvo jantar na minha casa. Mas eu mantenho o padrão do primeiro, Sim, entendeu? Que também se você for, entendeu, de A pra Z, lógico que vai fazer diferença. O que eu estou tentando falar é assim, se você abre umas 3, 4 garrafas com os dois casais que estão na tua casa, umas 3, 4 garrafas desse vinho maravilhoso que a gente está bebendo, depois da 4ª garrafa, pode servir uma linha de entrada dele, que o cara já está satisfeito, a mente já está numa outra vibe. Vai por mim, cara. Você tá... Não olha. Eu respeito as diferenças, mas discordo. Mas então tá bom, então eu não que... vou na tua casa. Vamos parar por aqui o programa. A gente... Você não vai de novo, né? Eu não vou de novo. Você já bebeu de vinho. É verdade, é verdade. Tá escrito. Inclusive o Petkovic está aqui, ó, até agora não falou a opinião dele, o Petkovic. Não, eu sou da opinião dele. Eu concordo com ele, eu sirvo o melhor no começo. Se eu não tiver todos vamos iguais. Vamos fazer um jantar nós, então vamos deixar esse deixar cara ele fora. de lado. Ah, pra quê? Mas o vinho é dele, né? Eu proponho o vinho seguinte, não, eu faço uma proposta diferente. O cara que toca, você toca, né, mano? O cara que toca tem que estar na festa, tem que ser convidado pra festa. O cara que cozinha também. Esse leva o vinho, eu entro com a casa. Tá bom, fechado. Fechado. Fizemos aqui uma confraria agora. Uma confraria. Bora. Gente, La Magia. Vamos lá. Fala pra mim um pouquinho. Um pouquinho do vinho. Esse é um vinho italiano, na região da Toscana. Ele passa 36 meses em barrica de carvalho francês. Primeiro uso? Ele usa 33% de primeiro uso. Porque senão fica muito carregado de madeira. Muito carregado. Ele é um vinho que a gente considera como um vinho até de guarda. Esse é o famoso vinho de guarda que a turma fala. Quantos anos de guarda? Nós estamos tomando um Safra 2011. É um vinho que daria para guardar em mais uns 10 anos. E ele vai continuar evoluindo na garrafa. De preferência, não sei se vocês perceberam, a gente colocou no decanter para quê? Como ele é um vinho que teoricamente ainda é jovem, ele ainda está muito fechado, o decanter ele vai expandir, ele vai abrir vai oxigenar, vai abrir. Exatamente. Quanto tempo de decanter é indicado esse vinho especificamente, o La Magia? 2 horas. 2 horas de decanter. 2 horas. E é um vinho que o italiano leva como uma bandeira. Tem 2 bandeiras, igual eu falei no programa anterior, que é o Barolo e o Brunello. Seria hoje a estrela italiana que nós vamos tomar hoje. Então vamos tomar hoje. Já estou tomando. Será que vai durar 2 horas no decanter? No decanter acho que não. Acho que a gente está meio impaciente para esperar 2 horas. Já no nariz você já percebe aquela coisa do... A madeira. A madeira é muito mais. O vinho italiano é muito mais presente. E eu quero que entendam que eu tô aprendendo na litragem, eu tô bebendo muito. O vinho italiano, ele tem um pouco mais de acidez, não tem? Tem. A acidez dele é ótima. Estou tomando um Brunello. E isso eu considero um vinho gastronômico. Esse é o tipo de vinho que para mim tem que estar associado com comida. Principalmente comida italiana. Massa de tomate, molho. Uma carne gordurosa. Uma vitela. Costela. Aí sim vai valorizar. Ragu. Ele vai muito bem com ragu, com aquele ravioli. Que me perdoe os grandes tomadores de vinho, os grandes entendidos de vinho, não é o meu caso, mas é um vinho que para tomar, só para tomar, para mim já é um pouco mais difícil, teria que estar associado com comida. Mas eu acho que essa é a minha opinião aqui, né? Para mim vai de qualquer maneira. Mas leva ele lá em casa que a gente toma, né, irmão? Não, leva que a gente só toma, se não tiver comida. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fábio Guerra, Marcelo Marrom, Rodrigo da Carrá e eu, Marcelo da Empório do 7. Muito obrigado, pessoal, por esse momento maravilhoso, essa experiência maravilhosa. Facebook, Instagram, YouTube, Empório do 7, Alameda Ponchimide 37. Pessoal, acabou ouvindo. Põe para brindar aí, Rodrigo, faz favor. Vamos lá, vamos fazer um brinde. Tá muito bom. Falei que não vai durar 2 horas. Não vai durar 2 horas, não. Vamos aí. Muito bom. Vamos fazer um brinde. Taça vazia não pode. Não pode. Saúde. E olha quem tá chegando aí. Mas aí eu não brindo. Olha aí! Como vai?
Vai. Coisa boa, Que hein? surpresa! Pegou a gente no flagrante agora. Não sei. Márcia Tala. Semana que vem é comigo. Por enquanto vocês podem tomar. Você vai estar aí? Ah, então é isso. Então tá bom. O cara chegou uma semana antes. Saúde. Já No próxima semana, a Márcia Tala aqui no programa do Universo do 7. Olá a todos, hoje estamos aqui para falar sobre uma questão que atinge várias famílias com crianças pequenas e adolescentes, que é limites. Quando a gente fala de limite, a gente precisa entender que o limite ele vem desde muito cedo na vida da criança, na vida da gente enquanto indivíduo, né? O limite ele é importante porque ele vai nos dizer até onde a gente pode ir com as coisas da vida, né, na fase adulta. Então, quando uma criança ela precisa ser ensinada que determinado limite é necessário, ela vai entendendo desde muito cedo que isso é importante para a vida dela. Talvez ela não entenda no primeiro momento, porque ela vai contestar. Mas os pais precisam estar atentos porque o limite ele é extremamente importante. Então, o que é o limite? Nada mais é do que aquilo que me diz até onde eu posso ir. Uma coisa que muitas famílias me perguntam quando eu venho para atendimento com uma criança que não atende a limites é se ela pode falar não, né? Hoje a gente vive numa sociedade em que o não ele é muito contestado. Por quê? A família sai, a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e a criança, o momento que ela tem com a criança, ela se sente muito culpada, muitas vezes, porque ela tem que falar um não, né? Só que o não, ele é importante. E o não, sem afeto, também não tem muito sentido. Então, quando a gente fala, olha, é importante falar esse não, mas eu estou falando muito não para meu filho. É importante falar, né? Mas tem que ser com afeto. O que é o afeto? É o amor que você vai colocando naquele momento para poder dizer esse não para a criança. Então, uma coisa importante para a gente poder, quando a gente fala de limites, é nunca mentir para a criança. Ah, não pode porque eu estou doente, um exemplo. Não pode por conta disso, disso e disso. A criança entende. Muitas vezes a gente, mas a criança é muito pequena para entender. Não, a criança entende, né? E a gente precisa falar a língua daquela criança. Então, quando a criança pede, muitas vezes a criança pede o limite. Eu falo, não pode por conta disso, disso e disso. Nunca mentir, deixar a criança, respeitar aquela criança quando você fala, coloca esse limite para a criança. Então, quando você desrespeita a criança no momento de um não, porque a gente fala, né, da diferença entre autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é uma coisa que você dá sem muita explicação. Mas eu tenho que dar explicação para a criança? Sim, a gente precisa explicar por que aquilo não pode, né? Então, não mentir, respeitar a criança e ser o mais sincero possível. Claro, dentro do limiar que ela conhece e que ela entenda, né? Com as palavras que a criança entenda. Muitas famílias perguntam, né? Eu posso negociar os limites? Bom, os limites eles podem ser negociáveis sim, né? Mas o que a gente precisa deixar muito claro é que o sim é sim. Quando você fala sim, a criança, não, mas um pouquinho, posso fazer isso? Pode, mas com determinado limite. E a criança vai te testando. Então, assim, o sim ele tem que ser claro naquele momento. E o não também tem que ser claro. Então, não, quero tomar banho. Não quero tomar banho. E aí a mãe vai deixando. O não tem que ser, se ela falou não naquele momento, ela precisa manter aquele não. Porque a criança passa a confiar naquela mãe que diz uma coisa e cumpre. Então, assim, o que eu costumo falar para as mães que eu atendo muitas vezes é que a gente não pode prometer. Então, você prometeu, você tem que cumprir. Então, veja lá o que você vai prometer para a criança. Não, se você fizer isso, eu faço aquilo. Então, e aí você não faz, como é que aquela criança vai confiar em você? Então, a gente precisa ter muita sensibilidade nesse momento e deixar claros os limites, as regras para aquela criança, muitas vezes muito pequenininha. Às vezes no dia a dia a gente vê aquela criança se jogando no chão, querendo uma coisa e os pais dando. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque uma vez feito isso, a criança vai entendendo que é daquele jeito que ela vai conseguindo as coisas. E que naquela família, o não é bem um não, né? Então quando a gente fala das regras estabelecidas dentro de um ambiente familiar, a gente vai levar em consideração os valores que aquela família tem. Então se naquela família não se pode usar celular, por exemplo, numa hora de uma refeição, aquilo não pode ser uma vez pode, outra vez não pode. Então assim, não é não.
aqui a gente não usa celular, né? E isso é uma coisa que acomete muitas famílias, porque como é que a gente vai? Eu saio, volto, como é que eu vou falar não pro meu filho, sendo que eu fiquei o tempo todo fora, né? Mas é necessário. Então, assim, o que eu deixaria aqui como uma coisa importante é que a gente tenha firmeza nisso. E quando a gente encontra os pais vivendo juntos, é importante que os dois, até quando estão separados, que um fale a mesma língua que o outro. Então, se a mãe disse não, mesmo que o pai não concorde, é importante que ele sinta, espere, para depois conversar com a mãe e falar, olha, não concordei com aquilo, mas respeitei. Né? Porque a criança ela vai vendo essas brechas, essas disparidades na opinião de um e de outro, e ela vai entendendo que ela pode ir em qualquer lugar. E ela vai tendendo, claro, para aquele que fala sim para as coisas que ela quer, né? E, como eu falei, né, a gente é negociável? Ele é negociável, sim, em alguns momentos, mas quem tem que dar esse limite da negociação são os pais, né? Então, quando o filho quer trocar uma roupa, por exemplo, a gente está vendo que está um frio, que não dá para usar aquela roupa, então a gente dá 3 opções para ele. Olha, você pode escolher, é negociável naquele sentido. Você determina e ele escolhe. O que não pode é deixar a coisa muito solta. A gente encontra hoje pais muito permissíveis, né? E a permissividade desses pais vai deixando a criança muito insegura, porque ela não sabe aonde é para parar, onde ela pode parar. Então a criança ela vai ficando sem saber muito, sem muito contorno, né? E aí a escola muitas vezes é quem reclama no primeiro momento, porque a criança fica bastante difícil. A gente costuma receber muitas queixas de crianças e da escola. E dentro dessa situação, a gente vai vendo que de fato é importante falar para a criança em determinados momentos. Negociável, muitas vezes, é quando a criança já entra na adolescência, porque com o adolescente é muito difícil essa coisa de bater de frente. Então a gente precisa, muitas vezes, negociar com o adolescente. Eu quero chegar às 9 horas. Então tá, 8h30. E aí, dentro desse limiar de possibilidades, a gente vai negociando com eles. Espero poder ter ajudado, falado um pouquinho sobre essa questão dos limites, coisas que a gente encontra pela vida, todos os dias, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Até a próxima.